Fiquei preso por 15 anos. Havia um skinwalker lá conosco. Um pouco de contexto primeiro. Eu estava cumprindo uma pena de 15 anos em uma penitenciária no sul do Arizona. O motivo pelo qual eu estava lá não é importante. Durante a minha estadia lá, aconteceram inúmeras coisas que ninguém conseguia explicar, e ainda mais sobre as quais ninguém queria saber mais. Tudo começou com uma lenda da prisão. Supostamente, anos atrás algo terrível e inexplicável aconteceu na prisão. Todas as manhãs éramos acordados e esperávamos ficar perto da frente de nossas celas enquanto os guardas confirmavam visualmente que estávamos presentes e contabilizados. Aparentemente, cerca de 1 ano antes de eu ser enviado para lá, a coisa mais brutal e inexplicável aconteceu durante uma dessas rotinas. Um homem que tinha uma cela só para si parecia muito estranho durante a verificação. Quando um guarda parou, outro guarda para ajudá-lo a verificar, eles descobriram que não era realmente o prisioneiro que esperavam. Era um homem totalmente diferente. Este homem estava usando a pele do outro homem por cima dele, vagamente adequado, pendurado sobre ele. Aparentemente parecia um verdadeiro monstro. O mais assustador, porém, foi que o cara que usava a pele não era um preso. Eles não tinham ideia de como ele chegou à prisão, muito menos a uma cela. O pior é que eles nem conseguiam descobrir quem diabos ele era. Ele não foi documentado em lugar nenhum. E o que é pior do que isso? Eles nem sequer encontraram o corpo do homem da pele que ele usava. Coisas bem horríveis, eu sei. E percebo que essa não é a definição preferida de um skinwalker, mas foi assim que a prisão o chamou, o skinwalker. Não ajudou o fato de o cara aparentemente nunca ter falado. De qualquer forma, foi isso que deu início a toda a superstição dos skinwalkers no quintal. Aparentemente, o cara foi enviado para um lugar diferente cerca de 1 mês depois do ocorrido, e quase todo mundo no Gen Pop se sentiu ainda melhor por isso. Ouvi falar da história no 2º dia da minha estadia. Uma história incrível para ouvir e colocar em sua casa no futuro próximo. Agora, vamos à verdadeira merda. Claro, aquele cara era o skinwalker. Mas tudo o que ele fez a longo prazo foi fazer com que um antigo preso navajo contasse a todos sobre os verdadeiros skinwalkers. Parecia que grande parte da cultura prisional realmente girava em torno deles. Agora, aparentemente, os skinwalkers são difíceis de apontar na hora, mas se você conseguir sobreviver em torno de um por mais de 1 ou 2 minutos, quase todo mundo pode dizer que os maneirismos estão todos errados. Eles podem imitar a fala humana, mas não replicá-la. Eles se contorcem maníaco. Eles têm um andar não natural ao caminhar, mas aparentemente eles melhoraram com a experiência. O velho navajo, seu nome era Carl, disse que tinha certeza de que havia um de verdade entre os prisioneiros, nos afastando lentamente ao longo dos anos. Ele o chamou de o grande mestre Skinwalker em determinado momento. Aparentemente, ele achava que o objeto tinha maneirismos humanos tão bem definidos que você talvez nem conseguisse dizer se era seu companheiro de cela por 1 ou 2 dias. Tinha que ser bom, ele postulou uma noite. Ele esperaria que um skinwalker aproveitasse qualquer oportunidade para matar, mas este percebeu que tinha uma porta giratória de pessoas para matar vindo até ele e esperou magistralmente seu tempo, como Carl pensava, por anos. Muitos caras acharam humor nisso. Muitos outros ficaram realmente nervosos com isso. De vez em quando, na prisão, as pessoas surtam. Às vezes, você encontrará seu companheiro de cela balançando na frente do seu beliche, amarrado no pescoço pela perna da calça. Às vezes, você simplesmente não aguenta mais. Mas no nosso quintal, as pessoas tendiam a tirar fotos de uma forma muito especial. Não seria uma explosão no jantar, nem um suicídio silencioso à noite. Os caras simplesmente paravam de falar. Curve-se e ande por aí. Quaisquer amizades que eles tivessem estariam praticamente fora de questão. Eles se tornavam solitários durante o tempo de recreação e deixavam o cabelo pendurado na frente do rosto. Ninguém gostava de falar sobre isso. Como se fizessem isso, aconteceria com eles em seguida. Eu senti o mesmo. Eu não sabia se eram skinwalker ou apenas pessoas enlouquecendo, mas eu não queria descobrir. Não foi um relógio nem nada. Mas toda vez que alguém instalava dessa maneira, não demorava mais do que algumas semanas até que fosse enviado ou transferido para Deus sabe onde, sem que ninguém mais soubesse de antemão. Depois houve as ocorrências noturnas.
Explosões curtas e altas de som ecoavam regularmente pelo meu bloco de celas durante todas as horas da noite. Parecia uma mistura entre guinchos de morte de porcos e unhas em um quadro negro. Só mais uma coisa sobre a qual ninguém gostava de falar. Ainda mais assustadoras eram as sombras e os passos. O bloco era fracamente iluminado à noite por algumas luzes penduradas no teto, do lado de fora das celas. Eu mesmo vi sombras voando pelas minhas paredes em uma ocasião regular, quando definitivamente não havia guardas perto da minha cela. Certa vez, perto do final da minha frase, acordei, olhei para a parede dos fundos e encontrei uma silhuete perfeita de uma pessoa parada ali, mas quando olhei, meu companheiro de beliche estava dormindo e não havia ninguém do lado de fora da minha cela. E os passos, todo mundo odiava os malditos passos, elas eram a parte mais assustadora. À noite, às vezes, mais raramente do que nas sombras, você ouvia passos rápidos e ímpios. Pareciam pés molhados batendo no chão de ladrilhos. O que quer que os causasse voaria de uma ponta a outra do bloco em um sprint morto. Seja o que for, foi desumanamente rápido. Se por acaso você estava acordado antes de começar, quando ouviu os passos de um lado da cela e virou a cabeça para ver a coisa passar, parecia que estavam 3 celas depois de você. Todos odiavam os passos. Eu concordei. Pensei que eles eram os piores. Fui libertado daquele lugar há cerca de 1 mês e tenho mais histórias do que consigo contar. Juro que já era quase a minha vez. Cerca de 1 semana antes de receber alta, meu companheiro de cela e um bom amigo meu estalaram. Da mesma forma, não dormi durante 1 semana inteira. Bem, eu dormi, é claro, mas nunca por mais do que alguns minutos de cada vez. Nunca virei as costas para o cara. A coisa mais assustadora, acordei uma noite com ele serpenteando seu corpo pelas grades da nossa cela. Para referência, não consegui passar nada pelo meu ombro através deles. A pior parte, porém, é que ele estava voltando para a nossa cela. No dia da minha libertação, não lhe disse uma palavra. Acabei de sair. Ele parecia bem com isso, eu também. Eu tinha sobrevivido a 15 anos de brigas na prisão, disputas de gangues e, pelo que sei, sequestros de skinwalkers. Saí pelos portões da frente, um homem livre. Enquanto caminhava ao longo da cerca do pátio de recreação, avistei meu companheiro de cela, parado sozinho, como ele fez na última semana. Balancei a cabeça, sem nem ter mais certeza se era ele. Dei uma última olhada no quintal, desta vez do outro lado da cerca. Gostaria de não ter feito isso. Lá, parado sozinho, do outro lado do quintal, estava Carl. Inclinou-se, olhando para os outros presos e se contorcendo freneticamente. Minha esposa ouviu um skinwalker em nossa casa ontem à noite. Deixe-me começar dizendo que minha esposa não acredita em entidades paranormais ou qualquer coisa dessa natureza. Temos 3 gatos, e um deles gosta de ser rebelde, pulando em balcões e miando a plenos pulmões só em busca de atenção. Ele faz isso a noite toda e é uma ocorrência regular. Ontem à noite, depois de algumas cervejas e videogames, decidi que era hora de ir para a cama com minha esposa. Quando acordei esta manhã, minha esposa estava basicamente apegada a mim, com olhos arregalados e um olhar nervoso no rosto. Perguntei a ela o que estava errado e ela começou a me contar o que aconteceu ontem à noite. Ela disse que por volta das 2h50 da manhã foi acordada com um barulho que parecia o de um dos nossos gatos lá embaixo miando alto demais. Depois de se dar alguns segundos para se animar e prestar total atenção, ela disse que os miaus soavam mais como uma pessoa tentando imitar um gato e ele continuava dizendo "Olá". Depois de miar por 2 a 3 minutos, um estrondo alto veio à nossa porta e, em seguida, uma notificação disparou para um sensor de movimento em nossa porta da frente. Quando ela me contou isso, verifiquei meu telefone e, com certeza, havia uma notificação de movimento detectado às 2h52. Perguntei por que ela não me acordou para que eu pudesse pegar minha arma. Ela disse que estava congelada de medo e não queria ouvir que ela fizesse barulho. Estávamos fazendo recados enquanto eu digitava isso, mas algo me deixou desconfortável com a história dela. Ontem à noite, programei o alarme de segurança residencial por volta das 21 horas e não o desligamos até passearmos com o cachorro esta manhã. Para piorar a situação,
Dormimos com todos os animais do quarto e a porta estava fechada. Então, o que quer que estivesse em nossa casa ou do lado de fora da porta da frente, não era um dos nossos animais. Obviamente, a primeira coisa que me veio à mente foi um skinwalker. Mas talvez eu esteja apenas sendo paranoico. Verifiquei todos os cômodos da casa depois que me levantei. Mas não tenho certeza do que poderia ter feito. É muito estranho que minha esposa tenha ficado tão assustada com algo em que ela não necessariamente acredita. Compramos esta casa nova, então ninguém morou aqui antes. Quando estou sozinho em casa, sinto que estou sendo observado ou que alguém está sempre andando logo atrás de mim. Minha esposa também disse que a casa lhe deu arrepios desde que nos mudamos. Há algo estranho nisso. Acabamos de chegar em casa e fui pendurar uma das minhas camisas no armário do quarto principal, quando percebi que a tábua que cobre o acesso ao sótão estava um pouco deslocada. Quando perguntei à minha esposa sobre isso, ela disse que nunca esteve lá e que os construtores o teriam colocado de volta em seu lugar original antes de fazermos a compra. Estou realmente ficando ansioso só de pensar no que pode estar acontecendo. Alguém já teve uma experiência como essa? Ou pelo menos algo parecido? Vamos à casa da minha sogra buscar um pouco de sálvia. Minha esposa disse que queimá-lo deveria manter longe tudo o que está ao redor de nossa casa. Talvez tudo isso tenha sido apenas paranoia, mas depois de ler esses relatos, fica difícil dormir da mesma forma. Se você quer mais relatos perturbadores encontrados pela internet, se inscreve no canal, porque o arquivo da web ainda tem muita coisa estranha para mostrar.